você está acreditando nas mentiras de Satanás, não no que a palavra diz. Porque a Bíblia diz que quando pecamos, se admitirmos nossos pecados e confessarmos, Ele não somente vai nos perdoar, mas levará nossos pecados para tão longe quanto o leste está do oeste, e veja isso, e Ele não se lembrará deles mais. Uau, isso é muito bom. Então, quando você ora e pede a Deus que te perdoe por algo, Ele te perdoa e esquece. Então, se você voltar no dia seguinte e falar com Ele sobre isso, estará falando de algo que Ele nem se lembra mais. Deus te ama incondicionalmente, e isso não significa ver quantas coisas estúpidas podemos fazer de propósito, mas precisamos saber que Deus, Ele nos ama. O próximo pensamento de poder é: eu não viverei com medo. Não saia por aí dizendo: eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, medo disso, medo daquilo. Mas Joyce, eu estou com medo. Pare de falar essas coisas. Comece a dizer: eu não terei medo. Se disser algo muito tempo, você começa a acreditar, e no minuto em que acredita, aquilo começa a acontecer na sua vida. Uma das formas pelas quais aprendemos a crer na palavra de Deus é declarando a palavra de Deus. Fala em voz alta, você acredita mais no que você ouve do que em qualquer outra pessoa, e então declare a palavra: eu não vou viver com medo. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. A Bíblia Amplificada diz que uma mente sã é uma mente calma e bem equilibrada, é uma mente de disciplina e autocontrole. E não é bom ter uma mente de disciplina e autocontrole? Quando pensamentos errados entrarem na sua mente, você pode se disciplinar e derrubá-los e escolher pensar em algo que vai te beneficiar na sua vida. Há pensamentos cheios de morte e pensamentos cheios de vida, e você pode ministrar vida a si mesmo, tendo bons pensamentos. E você pode ministrar a vida a si mesmo e a outras pessoas apenas dizendo coisas boas. Provérbios 18:21 diz: o poder da vida e da morte estão na nossa língua, e os que a satisfazem devem comer o fruto dela para a vida ou para a morte. Uau! Eu acho que é daí que vem a afirmação: você vai engolir essas palavras. Porque literalmente nos alimentamos das nossas próprias palavras, e esta tem sido uma parte muito importante da minha vida. Realmente aprender a falar a palavra de Deus. Muitos anos atrás, quando, bem antes que eu ouvisse alguém ensinar sobre o poder da língua, eu era uma pessoa muito negativa, cresci em circunstâncias negativas, eu tinha sido abusada e maltratada, me casei com o primeiro homem que apareceu porque achava que ninguém iria me querer, e ele abusou de mim por mais 5 anos, vadiando com outras mulheres, não trabalhava e nunca supriu a nossa casa. Então, quando eu tinha 23 anos de idade, realmente não consegui me lembrar de algum dia ter sido feliz. E tantas coisas decepcionantes aconteceram na minha vida que eu acabei me tornando negativa. Cheguei ao ponto de pensar que se eu não acreditasse em nada, se não esperasse nada de bom acontecer, não ficaria desapontada por não acontecer. E eu já estava convencida de que coisas ruins aconteceriam antes de acontecerem. Isso é chamado de maus presságios na Bíblia. Todos os nossos dias têm se tornado ansiosos e miseráveis pelos maus presságios, por esperarmos algo ruim. Temos que acreditar que coisas boas, não coisas ruins, vão acontecer. Bem, Joyce, se eu acreditar que algo bom vai acontecer e aí não acontece, acredite no dia seguinte. E então, Deus começou a tratar comigo que eu precisava parar de ser tão negativa, e eu sentia que estava realmente me esforçando para ser positiva. Eu, estava trabalhando nisso com o Senhor, e eu estava tentando ser positiva, e 6 meses depois achava que não tinha alcançado nenhuma mudança na vida. Então fiquei reclamando com o Senhor, e eu disse: eu tenho sido realmente positiva, e eu não tenho dito coisas negativas, e nada mudou. E cara, Deus mudou minha vida com uma frase. E Ele disse: você não tem dito coisas negativas, mas você também não tem dito nada de positivo. E foi aí que aprendi sozinha, apenas comigo mesma e com Deus, o poder das confissões positivas. E não estou falando de um evangelho, declare, reivindique, no qual muitas pessoas ficam dizendo: eu vou ser um milionário, e aí você se torna um milionário um dia, sabe? Eu estou falando de confessar a palavra de Deus. Isso está em toda a Bíblia. Parte de meditar na palavra é sussurrá-la junto da sua respiração suavemente. Então precisamos declarar a palavra de Deus. Não sair por aí dizendo: tenho medo, eu tenho medo. Diga: eu não vou ter medo. Deus criou você para aventuras. Mas se você tem medo,
Você nunca terá nenhuma aventura, sua vida será sempre monótona e chata. Se fizer a mesma coisa sempre, o tempo todo, ficará entediado com a vida. Aprenda a se antecipar. Quando pensamentos de medo vierem à sua vida, aprenda a se antecipar a eles. Precisamos fazer a mesma coisa com medo, temos que nos antecipar. E quando o medo tentar entrar, você tem que se antecipar e dizer: não, eu te peguei, o diabo está mentindo para mim e eu não vou ter medo. O que o homem pode fazer contra mim, se Deus é por mim, quem pode ser contra mim? Você precisa estudar muitas dessas escrituras sobre não temer. Eu não temerei nenhum mal, disse o rei Davi. Acho que ele estava fazendo uma declaração sobre algo que ele faria. Eu não vou ter medo. Se Deus é por mim, quem poderá ser contra mim? Eu posso fazer todas as coisas em Cristo, que é a minha força. Deus me ama incondicionalmente e eu não vou ter medo. Com certeza você já pode começar a ver a diferença que isso fará em sua vida. Isso não é algo que você faz só uma vez, mas você gasta um pouco de tempo todos os dias confessando a palavra e dizendo as coisas que Deus fala e que você ainda não tem na sua vida, mas que você quer ter, e está profetizando no seu próprio futuro. Você vai ter amanhã o que você fala hoje. Agora, não estou dizendo que se você disser algo amanhã receberá, mas estou dizendo que se começar a falar coisas positivas em algum lugar do seu futuro, essas coisas positivas começarão a acontecer.